Boa noite. Nós estamos aqui numa outra transmissão da rádio do Professor Global, do site do Professor Global, que é um site que nós estamos criando, né? E nele estamos trabalhando para poder trazer ao máximo uma noção de ciência para a sociedade, o papel da ciência, não só no sentido da divulgação da ciência, mas também no sentido da educação para a ciência, no sentido da educação popular. E esse site já é conhecido de algumas outras palestras que a gente vem fazendo. No mundo acadêmico, nas universidades, ele já é mais conhecido pela quantidade de cursos que ele oferece, cursos de nível de graduação, cursos também de nível de pós-graduação. Não são cursos à distância, no sentido de que dá um diploma, que dá um certificado, mas são disciplinas, matérias, cursos que são registrados e que as pessoas podem acessar. E, então, uma das preocupações da rádio, do Professor Global, é trazer um pouco mais o discurso da ciência, da importância da ciência para discutir com a sociedade, e também pensando que a sociedade, ela banca, né, com seus tributos, né, com os impostos, né, que sobre ela recaem, as instituições públicas, a pesquisa no Brasil, o ensino público no Brasil, e nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa muito estar assim, valorizando muito o papel da pesquisa nas universidades. Exatamente agora, com a pandemia, o que a gente mais ouve falar e as pessoas que a gente vê com mais frequência na televisão são professores universitários, pesquisadores de institutos de pesquisa e de universidades também, buscando, né, trazer uma conscientização e uma informação maior para a população sobre a pandemia e sobre os possíveis métodos que vão nos levar a uma vacina, ou seja, estão sendo dadas todas as informações e explicações para que a sociedade possa acompanhar o momento que nós estamos vivendo. Então, é importante a gente se preocupar em prestar contas também para a sociedade, porque, afinal de contas, é a sociedade que banca fortemente a pesquisa pública nas universidades, nos centros de pesquisa. Qual foi a nossa proposta de fazer essa discussão hoje, que deve durar na faixa de 50 minutos, é um pouquinho longa, 50 minutos, 1 hora no máximo, mas é no sentido de esclarecer para a população, para o cidadão em geral, algumas questões que essa semana que passou, na última semana de junho, vieram muito à tona com toda a questão que surgiu do ex-futuro ministro da Educação, que chegou a ser nomeado, mas não pôde ser empossado pelas questões curriculares que aconteceram. E o que eu notei, e outros colegas notaram, foi que a população não conhece muito bem a discussão da qualificação acadêmica, e essa confusão foi notada, inclusive, por bons repórteres de boas redes de televisão que, num primeiro momento, se confundiam muito sobre a questão do doutorado, PhD, pós-doutorado. Então, a gente quer elucidar um pouco essas questões, que elas são óbvias para quem está numa universidade, para quem está no que a gente chama de mundo acadêmico, no mundo da pesquisa, no mundo do ensino. Mas para o cidadão que praticamente tem contato com a ciência por meio de jornal e que às vezes não teve acesso à universidade, não conhece os rituais, vamos dizer assim, do mundo acadêmico, acho que é importante a gente trazer esse esclarecimento para a população, para que as pessoas, né, quer dizer, na sua cidadania, ao exercer a sua cidadania, elas pensem também que a cidadania é feita de vários aspectos, inclusive o acesso à ciência, né? O acesso à ciência, o acesso ao conhecimento é um direito de todos, como também é o acesso à educação. Mas conhecer a ciência, ser um cidadão que tem conhecimento do que está ocorrendo no mundo científico, dos desenvolvimentos, é importante. Ele não precisa ser um cientista e talvez nem precise muito gostar de certas ciências, como, por exemplo, as ciências mais da natureza, exatas, ou as ciências humanas. Ele pode ter as suas preferências, mas ele tem que conhecer, é importante ele conhecer o que é o mundo da ciência, o que é o mundo do conhecimento, o que é o mundo universitário. E aí a ideia desse nosso trabalho aqui, dessa conversa hoje de cerca de 50 minutos, é esclarecer um pouco essa questão, porque ficou muito claro na semana final de junho, né, com toda a discussão do ministro, que acabou não sendo empossado, o ministro da Educação, ficou muito claro que as pessoas pouco conhecem o cidadão comum,
o cidadão que não está diretamente ligado ao mundo universitário, e eu estou repetindo aqui, inclusive eu vi muitos bons repórteres se confundirem um pouco com todas essas questões de titulação e qualificação. Então, esse é o objetivo, prestar esse serviço, espero que nós consigamos ser claros. Bom, então vamos começar, vamos dividir em algumas etapas. Primeiro, a etapa da formação, a formação do indivíduo. Depois, um pouco, a etapa da universidade, dos centros de pesquisa e da carreira em si, da carreira universitária, de docente, de professor universitário, da carreira de professor e dos dois juntos, o professor que também é docente. Acho que é importante prestar esse esclarecimento à população que banca o ensino público no Brasil, né, seja de nível superior, de nível médio, de nível fundamental, e que banca também a pesquisa no Brasil através dos centros de pesquisa. Então, vamos trabalhar um pouco essas questões. Bom, a primeira questão que eu acho que é de interesse imediato é a questão do que é uma pós-graduação. O que é o mestrado, o que é o doutorado, o que é o pós-doutorado, o que pode ser a livre docência. Então, vamos colocar isso. O estudante termina o ensino médio, faz um exame de admissão à universidade. Pode ser o Enem, ou pode ainda ser algum tipo de vestibular. Então, o estudante entra numa universidade. Nesse momento, eu estou falando mais da universidade pública, mas, em termos de graduação, isso também vale para algumas universidades particulares. Então, o estudante entra na universidade, ele vai fazer o seu curso de graduação. Dependendo do curso que ele escolher, ele vai poder ter duas opções, a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura e o bacharelado são duas vertentes de um mesmo curso ligado a disciplinas mais isoladas. Engenharia não tem licenciatura em bacharelado. Engenharia é engenharia, tem depois as suas ramificações, mas é o curso de engenharia, o curso de medicina, o curso de direito. Mas cursos como matemática, física, química, biologia, ciências sociais, geografia, história, letras, filosofia, os cursos ligados a disciplinas, esses cursos eles podem se dividir na graduação em licenciatura e bacharelado. Quem faz a licenciatura é aquela pessoa que já está mais pensando numa carreira de ensino, ser professor, mas nada impede que ele termine a licenciatura e ele vai fazer uma carreira de pesquisa, nada impede. É até bom fazer a licenciatura, porque se tem contato com a área de ensino, se estuda mais a didática, a pedagogia, matérias às vezes um pouco até mais voltadas para o lado das humanidades, para poder subsidiar o conhecimento na área do ensino. E tem o bacharelado. O bacharelado ele é mais específico dentro daquela disciplina, já visando a uma preparação para pós-graduação. Mas vou retornar e dizer, nada impede de se fazer uma licenciatura e de se ir diretamente para a pós-graduação, para o mestrado. Então, nós temos a graduação. Durante a graduação, nós temos uma modalidade de bolsa chamada bolsa de iniciação científica, que é quando o estudante se associa à pesquisa de algum professor que faz pesquisa. Para isso, ele recebe uma bolsa. Essa bolsa pode ser de algumas das agências de apoio à pesquisa. Depois eu vou explicar quem são essas agências. Mas o estudante, em geral, recebe uma bolsa, que pode também ser da própria universidade, para ele já começar a fazer pesquisa, ajudar um professor na sua pesquisa. Isso se chama iniciação científica. Pode durar toda a graduação, como também pode iniciar no segundo ano da sua graduação. Você faz a sua graduação e já ligado a um professor, a um projeto de pesquisa. Isso se chama projeto de iniciação científica. Isso dá um certificado para o estudante e é importante para a sua qualificação, para o seu currículo vitae. Hoje a gente pode também falar, é até interessante falar, que no ensino médio também já se pode fazer aquilo que a gente chama de pré-iniciação científica, ou a iniciação científica júnior. É aquele estudante do ensino médio que pode estar fazendo pesquisa com alguma universidade, já se inserindo em alguma universidade ou em algum centro de pesquisa, já no ensino médio, para ele conhecer a carreira de pesquisa, saber se é isso mesmo que ele quer. Mas vamos voltar, então, para a graduação universitária. Então, o estudante pode fazer engenharia, pode fazer medicina, direito, economia e também fazer a sua iniciação científica. Como, por outro lado, o estudante de disciplinas, né, isoladas, como estudante de física, de matemática, de geografia, de história, de filosofia, de ciências sociais, esses estudantes também podem fazer
dentro da sua licenciatura e dentro da sua ou do seu bacharelado, a sua iniciação científica. Hoje é mais comum para o estudante que faz a licenciatura, que está pensando na carreira de ensino, fazer aquilo que a gente chama não de iniciação científica, mas de iniciação à docência. É uma bolsa que ele tem durante o curso de licenciatura para ele já trabalhar a questão do ensino. Então, é importante a gente também dizer, para quem não conhece muito o meio universitário, que o estudante, estando numa universidade pública, que pode ser estadual, pode ser federal, ele tem essa bolsa, além dele não pagar a mensalidade, porque ele está numa universidade pública gratuita, ele tem essa bolsa sob a forma de um rendimento mensal. A bolsa não é muito grande, é na faixa dos R$ 450 reais, mas já é uma ajudinha e um incentivo a que o estudante faça a pesquisa, não só tendo o certificado no final da pesquisa, mas tendo também uma gratificação monetária para ajudar na passagem, eventualmente na compra de um material. Então, isso é a graduação. A graduação ela já começa na pesquisa quando o estudante faz a chamada iniciação científica, que muitas vezes na gíria universitária é chamado de PIBIC, projeto de iniciação científica, a gente chama de PIBIC. Bom, é projeto institucional de bolsas de iniciação científica, PIBIC, ou IC, a iniciação científica. Bom, o estudante termina a graduação, qualquer que seja a área, economia, física, matemática, ciências sociais, geografia. Aí ele vai pensar numa pós-graduação, numa qualificação extra. Ele pode optar no início, isso é mais para quem faz a carreira de mercado, aquela pós-graduação que é muito popularmente conhecida como MBA, que a gente também chama de pós-graduação lato sensu, ou uma especialização, que chama-se especialização ou MBA. Ela não é muito importante, ela não pontua muito para quem vai entrar na carreira universitária e não é necessário fazer especialização para depois fazer o mestrado. Você pode perfeitamente saltar a especialização. Se você optar pela especialização, você ganha o título de especialista, que é o MBA. Especialista. O MBA, a especialização. Nas áreas, elas são até mais comuns do que nas áreas de ciências exatas. Não tem praticamente uma especialização em física, mas tem especialização em pedagogia, tem especialização em administração e economia, porque a especialização é mais voltada para quem já está trabalhando no mercado e que não está optando pela carreira de pós-graduação, pela carreira universitária ou pela carreira de pesquisa, vida afora. Então, isso é o que a gente chama de especialista, ou MBA. Aí sim, isso pode ser feito e não é necessário para ingressar no mestrado. Da graduação, o estudante pode fazer uma seleção, aí tem uma prova de seleção, que ele vai fazer prova escrita, vai fazer entrevista, vai concorrer, eventualmente, a uma bolsa para fazer o mestrado. Aí sim, o mestrado, ele faz parte da pós-graduação, que a gente, no estricto senso, pode ser mestrado e doutorado, são duas gradações. Inicia-se pelo mestrado, que dá o título de mestre, e depois o doutorado, que dá o título de doutor. Aí que já surgiu uma questão na semana que passou sobre a questão do ministro. O que é necessário para se ganhar o título de mestre? Você fez a graduação completa, não precisa ter feito especialização. Salta da graduação para o mestrado, claro, passando pela prova de seleção, para aquela dada instituição. 24 meses, 2 anos. Você tem praticamente o primeiro ano de cursos. Você vai fazer disciplinas, cursos, vai ser avaliado nos cursos. Ao final dos cursos, ou já durante o ano de curso, você escolhe um orientador de dissertação. Esse orientador vai te dar um projeto de pesquisa e você vai fazer uma pesquisa com ele, que essa pesquisa vai levar à chamada dissertação de mestrado. Antigamente se chamava tese de mestrado. Hoje, a gente opta pela terminologia dissertação de mestrado. Então, para ganhar o título de mestre, você tem que fazer as disciplinas, ser aprovado. Depois das disciplinas, você vai fazer a dissertação sob a orientação de um professor, que é o chamado professor orientador. Aí a sua dissertação tem que ser apresentada publicamente e aprovada pela banca que vai te julgar. A banca é composta de 3 professores. Então, você faz a dissertação, apresenta, defende, é aprovado. Então, cursos mais dissertação aprovada te dá o título de mestre.
a dissertação de mestrado não precisa ter caráter de originalidade, ela não precisa ser um trabalho novo que ninguém nunca fez antes. Ela pode ser um bom trabalho de revisão, o aprofundamento em algum conhecimento já estabelecido, mas que faça com que o estudante apresente aquele conhecimento de uma certa forma, sua, talvez a originalidade esteja na sua forma de apresentar e discutir a questão. Como pode também, essa dissertação pode ter um caráter original. O mestrando pode apresentar nessa sua dissertação uma visão nova de um certo assunto, uma visão original que ele desenvolveu sozinho ou com o auxílio do seu orientador. Então, durante o mestrado, você é mestrando. Ao final do mestrado, você é mestre. Mas você não se torna mestre se fizer só os cursos. Você tem que fazer os cursos e a dissertação ser aprovada. Eu estou colocando isso porque foi a questão que aconteceu com o doutorado. Terminado o mestrado, você faz a seleção, a pessoa faz a seleção e vai ascender ao doutorado, se ela desejar fazer o doutorado. Também, em certas áreas, já não é mais necessário ter o mestrado para chegar ao doutorado. Em física, por exemplo, que é a minha área, deixa eu colocar a minha área porque eu conheço melhor, é normal hoje, já é bastante difundido o estudante poder da graduação saltar, fazer a seleção direta para o doutorado. Ele pode saltar o mestrado, desde que ele tenha uma boa iniciação científica, um bom projeto de iniciação científica durante o curso universitário, e ele fazendo a seleção direta para o doutorado e sendo aprovado, ele entra no doutorado. Mas aí ele tem que fazer as disciplinas que ele teria feito no mestrado, mais as disciplinas do doutorado, e aí fazer a tese. Então, o doutorado, vamos supor que a pessoa veio do mestrado e entrou no doutorado. Então, ele fez a seleção para o doutorado, entrou no doutorado. Tem as disciplinas, os cursos para fazer, cursos puxados, tem que se trabalhar bastante, se dedicar bastante, e depois desses cursos também, ele vai ter que ter um professor orientador para fazer aí sim, não é mais uma dissertação, é uma tese. Então, a tese pressupõe um trabalho original. Ninguém precisa fazer nenhuma grande descoberta, mas precisa, sim, fazer um trabalho original no sentido de que você está trazendo uma contribuição nova, sua, original, para o assunto de pesquisa no qual você se inseriu, aquilo que a gente chama de linha de pesquisa. Então, o doutorado ele é mais longo, o mestrado são 24 meses, os doutorados são 48 meses. Às vezes se demora até um pouco mais, porque, por exemplo, a tese pode ter seus momentos de dificuldade, se trava um pouco, às vezes uma tese de trabalho experimental, precisa importar material do exterior, o processo de importação é burocrático, atrasa o trabalho de pesquisa. Então, ou também, não necessariamente sendo esse o problema, às vezes o próprio problema de pesquisa é muito mais elaborado do que se previa no projeto de tese, e o doutorado pode até levar 5 anos ou até um pouco mais. Mas para ter a bolsa, ser remunerado durante o doutorado, você só é remunerado por 48 meses. Se você terminar nos 48 meses, você termina junto com a remuneração. Se você ficar um pouco mais, a remuneração termina, você avança e aí defende depois a tua tese. No doutorado, a questão também é mais delicada, porque depois dos cursos você vai fazer o projeto de tese, começa a trabalhar no projeto original de tese, tem aquilo que a gente chama de qualificação. Então você tem que se qualificar. Tem uma banca de 3 professores que vão avaliar o andamento do teu trabalho de tese. A tua tese só é terminada lá na frente, mas depois de um ano e meio da tese iniciada, você passa por um processo de avaliação chamado qualificação. Aí, se você qualificar, a banca aprovar, mas dá sugestões, olha, para você terminar, os membros da banca sempre dão sugestões valiosas, vai por essa direção, você poderia também discutir essa questão que até agora você não contemplou. Então, a gente inicia a tese com o orientador, se submete à qualificação, depois que a tese já está iniciada em andamento, e no final a gente vai fazer o processo de defesa da tese. Aí sim, é o processo final, que é a apresentação da tese frente a uma banca, a sua aprovação. Então, o doutorado não é só o curso, e não é só a qualificação. Você pode fazer todos os cursos, fazer a qualificação, mas se você abandonar o doutorado depois da qualificação, sem a defesa, ou se você for a defesa e a tese não for aprovada, o que é pouco provável acontecer, não é comum o estudante ou o doutorando ser reprovado na defesa de tese. Ele, às vezes, pode ser reprovado na qualificação, e aí ele tem tempo de reformular, vamos dizer,
cobrir a diferença e vir a defender a tese com sucesso mais à frente. Mas eu queria colocar isso porque a discussão que surgiu semana passada, né, na questão do ministro, era: fez os cursos, já é doutor? Não. Você pode ter feito as disciplinas, cumpriu aquilo que a gente chama de créditos ou disciplinas de doutorado, mas aí você tem que fazer a defesa de tese com aprovação da banca. E, feito isso, a banca se reúne, dá um parecer, se ela aprovar, então aí com todos esses requisitos, cursos, qualificação e banca, tese aprovada, você tem o título de doutor. Então a questão que surgiu na semana passada foi que é doutor ou não é doutor? Eu vi na televisão bastante, assim, pessoas da mídia, né, bons repórteres, mas, não, mas é doutor, fez o curso. Não, você está no curso de doutorado, você pode ter cursado as matérias, as disciplinas, mas às vezes não qualificou, ou se qualificou, mas se não defendeu a tese, também não é doutor. Tem que ser completo o processo. Então aí ele ganha o título de doutor, que no Brasil é chamado doutor. No exterior é PhD. Essa foi uma outra confusão que eu vi na televisão. Algumas pessoas pensarem que o PhD já é o pós-doutorado. Não é. O PhD é um título de doutor que se dá na Europa, nos Estados Unidos, é o doutor em filosofia, filosofia e doctor. Mas é o nosso doutorado. Então, o doutor brasileiro é equivalente ao PhD americano ou ao PhD europeu. Isso é o doutorado, que é a qualificação, que é a titulação máxima. Então, você pode ganhar mestre, o título de mestre e o título de doutor. Então, o doutorando, cumprindo todos os requisitos, cursos, qualificação e tese, ele se torna um doutor. Agora, o que é o pós-doutorado? Essa confusão eu vi muito grande na televisão também. Ganhou o pós-doutorado, fez o curso de pós-doutorado, ganhou o título de pós-doutor, isso não existe. Não existe o título de pós-doutor. Pós-doutorado não é título universitário, é qualificação acadêmica. Você pode fazer um pós-doutorado, mas você não é pós-doutor. Eu já vi, inclusive, o que a gente poderia chamar de uma gafe acadêmica em algumas universidades, não públicas, porque nas universidades públicas isso é muito claro, mas eu já vi em universidades particulares palestra colocando professor pós-doutor, e aí dá o nome da pessoa. Não existe professor pós-doutor. O máximo que existe é professor doutor. O pós-doutorado é uma coisa que você tem como qualificação curricular, é pontuação curricular, é importante, mas não é um título. Você não vai exibir o título de pós-doutor. Eu sou doutor ou não sou doutor. E é o máximo que se chega. Então, estou levantando essa questão porque ficou, a universidade lá na Europa deu a ele o título de pós-doutor. Não existe título de pós-doutor. O pós-doutorado é um projeto de pesquisa que você apresenta a uma universidade, a um professor, esse projeto que vai ser o teu supervisor de projeto, esse projeto é julgado por uma comissão, por o que a gente chama de colegiado. Se o projeto for aprovado para ser desenvolvido naquela universidade, você vai fazer o pós-doutorado. E aí você vai fazer o pós-doutorado, que pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, vai sendo renovado. E o pós-doutorado, então, é um trabalho em que você já é dono do teu passe, você já é doutor, você já é senhor da tua pesquisa, você vai levar a tua pesquisa para essa universidade ou para esse centro de pesquisa. Essa pesquisa pode interessar a um professor ou a um grupo de pesquisa e você se inserir naquele grupo através do teu projeto de pesquisa que entra em associação com aquele grupo. Então, você vai anexar, agregar a sua pesquisa à pesquisa daquele grupo. Você vai trabalhar ali com as pessoas, vai fazer pesquisa com essas pessoas por 1 ano, por 2 anos, e aí você termina o pós-doutorado. Não ganha título nenhum, e o pós-doutorado você simplesmente acrescenta ao teu currículo como sendo uma qualificação extra. É quando você tem a liberdade de provar mais a sua independência científica, porque agora você já não tem mais um orientador de tese. O que você tem é um coordenador de projeto, um gestor de projeto, mas você é dono da tua pesquisa. E você, claro, vai fazer a tua pesquisa ligada a um grupo, a um conjunto de professores ou também estudantes que trabalham naquele grupo. Mas aí você não está trabalhando para ganhar um título. Então você termina o pós-doutorado, você não é pós-doutor. Você continua sendo doutor. Eu vi essa confusão muito grande na televisão. Ele é pós-doutor ou não? Ele fez pós-doutorado, mas ele é doutor, ele não é pós-doutor. Espero que isso tenha ficado claro. Para fazer o mestrado, para fazer o doutorado e para fazer o pós-doutorado, em geral, se conta com uma bolsa. A bolsa de mestrado, a bolsa de doutorado
e a bolsa do pós-doutorado. Claro, cada uma é mais alta que a outra. Atualmente, no Brasil, estou colocando no sentido dos órgãos federais. A bolsa de mestrado está na faixa de R$ 1.500 por mês, a de doutorado entre R$ 2.000 e R$ 2.500, e o pós-doutorado varia. Tem bolsa de R$ 4.000, tem bolsa de R$ 4.500, tem bolsa de R$ 5.000, tem bolsa até de R$ 8.000, por exemplo, a bolsa da FAPESP em São Paulo. Depois eu vou explicar o que é a FAPESP, o que são as FAPs. Então, no doutorado, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, o normal é se fazer com uma bolsa, porque aquilo é o emprego que você tem. Você terminou a graduação, vai fazer o mestrado, você tem a tua bolsa de mestrado para você viver dela e fazer a tua pesquisa, o mesmo no doutorado e o mesmo no pós-doutorado. Você tem essas bolsas, você luta pelas bolsas, você tem que passar por uma seleção para poder ganhar a bolsa. É um processo de concurso, é um concurso público para você ganhar a bolsa. Não é uma bolsa de mão beijada que cai do céu. Você tem que batalhar por ela, há uma competição. Estou colocando isso porque hoje em dia, sobretudo nos tempos atuais, a gente vê muita tentativa de deslegitimar, desqualificar a universidade, o esforço do universitário, do jovem pesquisador. As pessoas são avaliadas o tempo todo, elas têm que passar por concurso, elas são avaliadas, elas tem que competir o tempo todo para entrar no mestrado, para entrar no doutorado, para fazer um pós-doutorado, para ter a bolsa de mestrado, para ter a bolsa de doutorado, para ter a bolsa de pós-doutorado. Então, é sempre um trabalho contínuo de se colocar à prova, de ser avaliado, de competir e conseguir levar aquilo que você precisa, que geralmente é a bolsa. Claro que você pode fazer o mestrado sem bolsa, pode fazer o doutorado sem bolsa, e pode fazer o pós-doutorado sem bolsa, desde que você possa se manter. Às vezes, por exemplo, um professor universitário, ele já é professor, já tem doutorado, ele quer fazer um pós-doutorado, mas ele não vai precisar pegar a bolsa, ele pode fazer o pós-doutorado usando o salário dele de professor, desde que a universidade o libere para aquilo que se chama capacitação. Então, o professor vai estar num processo de capacitação, ele vai ter uma redução de carga horária, ou vai ter uma licença com os seus vencimentos para poder fazer o seu pós-doutorado. Então, a bolsa é uma coisa muito importante, porque é o que nos permite, né, sobreviver quando se trabalha na pesquisa do mestrado, do doutorado ou do pós-doutorado, porque consome muito tempo, é praticamente dedicação exclusiva. Precisa se trabalhar muito, né? Não que seja difícil, mas simplesmente a dedicação. Tem que se dedicar porque você tem que ir com profundidade nos assuntos, tem que publicar os seus trabalhos em bons periódicos, em boas revistas científicas nacionais e internacionais. Então, ali também você é avaliado. Você manda o teu trabalho científico, a revista pode ou não aceitar. Então, é todo um processo. A gente não para de ser avaliado. Noite e dia dentro de uma universidade, se você está fazendo um trabalho de pesquisa para se qualificar, né, para se tornar mestre, para se tornar doutor, você é avaliado o tempo todo. Então, eu espero ter esclarecido um pouco isso, porque na questão da semana passada do ministro ficou, mas ele pode fazer o pós-doutorado sem doutorado? Não. Você pode fazer o doutorado sem mestrado, isso é possível. Não é normal, não é o caso de muitas áreas, não gostam de fazer isso. Física aceita, mas tem outras áreas que não aceitam, porque pede uma maturidade maior, muita leitura do estudante até chegar ao doutorado. Então, você pode, mas em princípio você pode fazer o doutorado sem ter o mestrado, você pode saltar da graduação para o doutorado. Agora, você não pode fazer um pós-doutorado se você não tiver um doutorado certificado, concluído com cursos, qualificação e tese aprovada. Então, esse é o pós-doutorado. Na Europa, até você conseguir emprego, nos Estados Unidos também, depois que você termina o doutorado, é difícil se conseguir um emprego imediatamente. Então, você faz alguns pós-doutorados, 2 anos de um pós-doutorado, outros 2 anos com outro pós-doutorado, para você ter bolsas e ganhando experiência acadêmica, experiência na pesquisa, até fazer um concurso e poder entrar, por exemplo, numa universidade ou no centro de pesquisa. Então, hoje, quando a gente participa de uma banca de concurso para professor universitário, é comum você ver jovens chegando com um doutorado feito, com um pós-doutorado, às vezes com 2 pós-doutorados, às vezes com 3 pós-doutorados. A pessoa já traz muita experiência consigo até fazer um concurso para uma universidade pública. O concurso é duro. Eu também quero chamar a atenção para isso, porque eu já vi também na televisão bons repórteres deslegitimarem as universidades públicas, dizendo, não é fácil, entra, não tem nada disso, não é nada fácil entrar. Tem concursos que tem 50, 60 candidatos para uma vaga,
e são várias provas, o estudante tem que passar, o candidato, né, que já é doutor e que às vezes já tem o pós-doutorado, tem que passar por uma prova escrita, depois ele tem que fazer uma prova de aula, depois ele tem que fazer uma prova de apresentação de projeto de pesquisa, ele chama também defesa de memorial, você vai expor o teu currículo e o teu projeto de pesquisa, isso para uma banca, e então você passa por uma seleção de 3 provas e tem avaliação curricular também. Então são 4 itens que são julgados: prova escrita, prova didática, apresentação de projeto de pesquisa e avaliação curricular. Depois que você passar por essas 4 avaliações, tem a gradação final e vê quem ganhou o concurso, quem entrou, quem não entrou. É um processo de muita seleção, é um processo muito seletivo e muito competitivo. É normal você ter, às vezes, 60 candidatos para uma vaga, 15 candidatos para uma vaga, todos com doutorado. O normal da universidade pública é doutor. É difícil numa universidade pública você conseguir entrar num concurso sem ter o doutorado. Os concursos, em geral, já exigem o doutorado. Alguma vez ou outra tem algum concurso que pede só o mestrado, mas o normal é já pedir o doutorado, e tem concursos que ainda eles afinam mais e dizem: nós exigimos doutor, candidatos que sejam doutores e que já tenham uma experiência de pelo menos um pós-doutorado. Então, cada vez mais as nossas universidades estão tornando os processos mais seletivos e mais duros. Então, eu espero que isso tenha esclarecido um pouco o que é ser um mestre. Então, você termina o mestrado, você é mestre. Você termina o doutorado, você é doutor. Você termina o pós-doutorado, você é doutor ainda. Você não é pós-doutor. Então, pós-doutorado é uma qualificação, mas não é um título acadêmico. Você pode dizer professor doutor, tudo bem, mas não professor pós-doutor. Fica subentendido, olhando o currículo, se a pessoa tem pós-doutorado ou não. Quem quiser saber o currículo de qualquer professor brasileiro, não tem mistério, é só entrar no Google, botar Plataforma Lattes, L-A-T, né? T de Tailândia, T-T-E-S, como César Lattes, Plataforma Lattes. Entra ali, você pode ter acesso aos currículos de todos os professores que estão trabalhando em universidades e centros de pesquisa. O currículo Lattes é um documento público. É um documento público, inclusive tutelado pela Polícia Federal, no sentido de que não se pode fazer falsificação curricular. Então, entrando no currículo Lattes, a gente pode... Agora, por exemplo, nós estamos na iminência de ter um novo ministro da Educação. Quando sair o nome dele, qualquer pessoa, qualquer cidadão, bota o nome do ministro que sair, bota do lado, Curriculum Lattes, ou Currículo Lattes. Você vai entrar numa plataforma que vai te dar o currículo direitinho daquela pessoa. Então, você sabe com quem você está lidando. Não precisa colocar a BIM para ver isso. Quem faz isso é o cidadão. É tudo prestado conta, é tudo transparente. Agora, se a pessoa falsificou, é uma outra questão, mas o currículo está ali. Você sabe se a pessoa tem mestrado, se tem doutorado, se fez pós-doutorado ou não. Ou se não fez também, não importa, mas você vê o currículo da pessoa, a experiência dela como professor, a experiência dela como chefe de grupo de pesquisa, trabalhos que ela apresentou em conferência, está tudo é claro, tudo é público e é documentado. Chama-se Curriculum Lattes. É só botar o nome da pessoa e botar Curriculum Lattes. Você vai entrar numa página que vai te dizer se não sou um robô. Você clica ali para dizer que não é um robô e você vai ter acesso ao currículo da pessoa. Então, o processo é transparente e muito democrático. Então, isso é a nossa pós-graduação. É aquilo que a gente chama de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. A especialização é outra coisa, o especialista é lato sensu. Então, o especialista é um título que dificilmente, é muito difícil você ter um concurso universitário que peça que a pessoa seja só especialista. O normal é começar do mestrado. E para você fazer o mestrado e doutorado, não precisa ser especialista, não precisa fazer especialização ou MBA. Então, espero que isso tenha ficado claro. Em seguida, uma outra coisa importante é mostrar a carreira. Então, a pessoa fez mestrado, doutorado, fez ou não o pós-doutorado, mas entrou numa universidade. Então, ele vai entrar numa universidade, ele tem uma carreira de professor. Na universidade, ele vai fazer ensino, vai fazer pesquisa e vai fazer uma coisa muito importante, que é o chamada extensão universitária.
A extensão universitária, quando a universidade ela leva os seus conhecimentos para a sociedade. São projetos, né, são atividades que a universidade compartilha com a sociedade sem que seja um curso. Então, não é, ninguém vai precisar fazer um curso, mas você pode ter atividades de extensão em que você faz cursos em comunidade, você faz palestras, ciclos de palestras, ou então cria cursos importantes para as pessoas fazerem dentro de uma universidade. Você pode fazer, por exemplo, no departamento de letras, pode fazer um curso de francês, um curso de alemão, um curso de italiano, um curso de hebraico, por exemplo, dentro de um projeto de extensão. Você não é aluno daquela, não é estudante daquela universitária, mas está fazendo um curso extra ali. Então, isso faz parte dos projetos de extensão. Então, o professor universitário brasileiro, ele dá aula, é a sua docência, sua carreira de docente, ele faz pesquisa em geral, mas grande parte, majoritariamente os professores fazem pesquisa, são incentivados para isso e também trabalham em projetos de extensão. Então, a carreira universitária, você entra e você pode começar, não se usa mais aquele professor auxiliar. A pessoa quando a pessoa é mestre, ela pode começar como professor assistente, mas quando tem doutorado, ela já começa como professor adjunto, que tem 4 categorias, adjunto 1, 2, 3, 4, depois ela passa para associado 1, 2, 3, 4, depois ela se torna titular. O professor titular é o título mais alto, e a gradação é a categoria mais alta dentro das universidades. Em geral, o mínimo de tempo que você precisa estar numa universidade para se tornar titular é na faixa dos 15, 16 anos. E aí você já é um pesquisador e um professor já afirmado, com bastante experiência em vários aspectos dentro da universidade, você é titular por isso, você ajuda a definir direções, é aquele professor mais experiente, né, que conseguiu acumular mais experiência na vivência universitária. Mas tem as carreiras iniciais, você tendo doutorado, você já entra como adjunto, aí vai progredindo de acordo com os seus currículos, com as suas atividades, os seus relatórios anuais, você vai progredindo, vai se tornando, aí sobe 4 níveis de adjunto, 4 níveis de associado, depois, para se tornar titular, já é uma outra transição. Isso é a carreira do professor universitário, que é uma carreira longa também, se trabalha muito, eu acho importante chamar a atenção, eu não sou professor de universidade, eu sou pesquisador de um centro de pesquisa, mas admiro muito os meus colegas professores de universidade, porque trabalham muito, o professor universitário brasileiro trabalha muito, ao contrário do que muitas vezes a imprensa majoritária, a imprensa hegemônica diz, parece que a universidade pública é um cabide de empregos. Nós chegamos a ver um ex-ministro, agora recentemente, dizer que a universidade é um lugar de balbúrdia, que é um lugar só de comunistas e marxistas. A universidade é um lugar de estudo, é um lugar de pesquisa, é um lugar de ideias amplas. Chama universidade por isso, é a universalização do conhecimento. O professor universitário ele trabalha em várias frentes e o professor universitário se preocupa com a socialização do seu conhecimento. Eu estou falando assim, claro que tem um ou outro que pode não ser, mas não é isso que se espera de um professor universitário. A missão de um professor universitário é ser uma pessoa que se preocupa com a socialização, a divisão, o compartilhamento do conhecimento. Cuida dos seus estudantes, cuida da sua pesquisa, trabalha nos projetos de extensão, faz divulgação de ciência. Então, a universidade brasileira ela trabalha muito. O professor universitário brasileiro trabalha muito, em comparação com vários países do mundo onde eu já trabalhei e que eu pude visitar. O professor brasileiro trabalha em várias frentes que um professor universitário americano ou europeu, às vezes, não precisa trabalhar porque tem uma frente de trabalho que cobre aquilo. Aqui o professor universitário brasileiro tem que fazer praticamente tudo. Só falta ter que fazer a limpeza da sua sala de trabalho. Ele trabalha muito. Então, é importante não desqualificar, como dizer, é um lugar de balbúrdia. Hoje, quando a gente vê na questão da pandemia, o que a gente está tendo só se ouve falar de universidade. É o professor é a universidade tal, o professor de tal universidade, ou o professor da Fiocruz, ou do Butantan, ou do outro instituto de pesquisa. A pesquisa brasileira está na universidade pública. Poucas universidades particulares se preocupam de dar ao professor uma carreira de pesquisa, porque custa. Manter um professor que ensina, que faz pesquisa, que trabalha em todas as frentes, custa. A pessoa tem que ter, no mínimo, 40 horas semanais. As universidades públicas, elas dão a dedicação exclusiva, que é você trabalhar exclusivamente para aquela universidade. Então, você tem que ter um salário mais alto. Então, bancar a pesquisa na universidade custa. E muitas vezes as universidades particulares ou não têm condição ou não estão também interessadas em ter esse gasto, que ela considera um gasto. Então, a pesquisa, o grosso da pesquisa brasileira, com raríssimas exceções,
ela está nas universidades públicas, estaduais e federais, como está também nos centros de pesquisa, que é algo que eu vou falar mais daqui a pouco no final. Então, nós temos essas universidades. Hoje, é também importante chamar a atenção que o Brasil hoje tem um parque só. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado tem algumas universidades federais. Nós não temos, por exemplo, só a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, que é a Universidade Federal da cidade da cidade do Rio de Janeiro. E tem a Unirio, que é a Universidade Federal, mas do estado do Rio de Janeiro, como nós temos a UERJ, que é estadual. Então, os estados têm muitas universidades públicas. Só para ter um exemplo, Minas Gerais tem 11 universidades federais. Olha que Minas é grande. Então, tem 11 universidades federais, e cada universidade federal não é que ela seja só aquela universidade, ela tem o que a gente chama, às vezes, de campus, né? Um campus ou mais campi avançados em outras cidades. Então, a gente tem uma capilarização muito grande das universidades federais. Então, nós temos 69 universidades federais. Vamos nos lembrar que nós temos 26 estados, mais a Distrito Federal, onde nós temos a UNB, a Universidade de Brasília, é a Universidade Federal, vamos dizer, do Distrito Federal, que a gente chama de UNB. Agora, se nós temos 69 universidades federais, nós temos só 26 estados, então tem estado que tem mais universidade federal do que outro. O estado do Rio de Janeiro, nós temos a UFRJ, a Unirio. Agora, claro que nós temos as estaduais, a UENF, a UERJ, a UESO, que é a Universidade Estadual da Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro. Bom, depois vamos falar dos institutos federais. Então, nós temos o Brasil, além de ter um SUS grandioso, que a gente está vendo o valor do SUS agora na pandemia, o Brasil também tem uma notável e reconhecida, vamos dizer, um notável e reconhecido parque de universidades federais. Um dos maiores do mundo, ensino público gratuito, porque tem país que tem ensino público pago. No Chile, a universidade pública é paga. Ela é pública, mas é paga. No Brasil é pública e gratuita. Então, o Brasil tem um trabalho grandioso. Nós temos 69 universidades federais, fora as suas ramificações. E, em 2008, o professor Haddad, que era o ministro da Educação, né, no segundo governo Lula, o professor Haddad, ele criou os institutos federais, que são chamados Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, não são só cursos de ensinar tecnologia, são cursos que você faz todas as disciplinas. Você pode ser engenheiro, pode fazer até ciências sociais no Instituto Federal. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são chamados IFES, Institutos Federais. Nós temos 38 institutos federais no Brasil. E esses 38 institutos federais do Brasil, eles são ramificados em 660 unidades espalhadas pelo Brasil, 660. Se alguém quiser saber isso, entra no site do MEC, www.mec.gov, e coloca lá, Institutos Federais. É apresentado o mapa de toda a distribuição de institutos federais em todo o Brasil. Todos os estados são varridos. O estado do Espírito Santo, que é um estado territorialmente pequeno, além de ter a Universidade Federal do Espírito Santo, que tem o campus de Vitória, o campus de Alegre, o campus de... tem também o campus lá em São Mateus, ela tem 22 institutos federais. Quer dizer, o IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo, ele tem 22 unidades espalhadas pelo estado. Então, nós temos cidades muito pequenas, com um curso universitário superior, com professores com doutorado, professores da mais alta qualidade, espalhados em pequenas universidades do Brasil. Quer dizer, uma interiorização do conhecimento grandiosa, que foi atingida com a criação dos institutos federais. Essa é uma grande obra do professor, quer dizer, ele esteve à frente do Ministério, do professor Fernando Haddad. Eu sugeriria ao cidadão que está ouvindo e que não é ligado ao meio universitário, que entre, coloque no Google, Institutos Federais. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade e com a qualidade. É importante dizer, a qualidade do ensino nesses institutos federais. Ensino de alto nível, tem pós-graduação, tem mestrado, também tem uns que têm até doutorado. Eu conheço vários Brasil afora, eu visito muitos institutos federais, sou um grande entusiasta dos institutos federais, é uma grande, eu diria, uma revolução que houve na educação do Brasil. É importante o cidadão saber disso. O cidadão não sabe, pensa que tem só o Cefet. Tem o Cefet do Maracanã, o Cefet do Rio de Janeiro,
e tem um Cefet de Minas Gerais, como tem a Universidade Tecnológica Federal de Ciência e Tecnologia do Paraná, é chamada Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, que era um antigo Cefet que não virou Instituto Federal e virou UTF-PR, Universidade Tecnológica do Paraná. Temos o Cefet, no Rio de Janeiro, que não virou Instituto Federal, manteve-se Cefet. E temos o Cefet de Minas Gerais, que também não virou Instituto Federal, optou por se manter Cefet. E foram criados institutos federais, que são equivalentes aos Cefets. Agora, os institutos federais, eles estão espalhados Brasil afora. O estado da Paraíba, que é pequeno, tem vários. Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro tem vários também, vários. Norte, sul do estado, leste, oeste. É difícil falar em leste, oeste do estado do Rio, porque o estado do Rio é muito fininho, né? Mas norte, sul, leste, oeste. Nós temos institutos federais aqui no estado do Rio de Janeiro bem espalhados. Então, o estudante, às vezes, não precisa sair da sua cidade para ir para um grande centro. Ele, ou na sua cidade, ou numa cidade muito próxima, ele tem um instituto federal, que tem um curso superior de alto nível, dado por professores da mais alta qualificação. É importante dizer isso. Então, nós temos a rede de universidades federais, a rede de universidades estaduais. São Paulo tem 3 universidades estaduais. Tem a USP, que tem campus também, não só em São Paulo, capital, mas em algumas cidades do interior. Tem a Unicamp e tem a Unesp, que a Unesp eu acho que são 30 unidades separadas, né, espalhadas pelo estado. Então, São Paulo tem uma grande rede de universidades estaduais, fora federais. O estado do Rio tem a UERJ, a UESO, a UENF, fora as federais. E assim vai. Todos os estados têm as universidades federais e as estaduais. Uns têm mais, outros têm menos, mas o que é importante é que todo o Brasil é coberto por uma grande rede de universidades. E para ser professor de uma universidade federal, hoje, a qualificação mínima que se pede é mestre, mas, na verdade, já eu posso dizer que se pede até mais o doutorado do que o mestrado, porque o Brasil já tem um corpo docente muito qualificado. A pós-graduação no Brasil evoluiu muito da década de 80 para cá, nesses últimos 40 anos. Então, isso é a rede de universidade. Então, o estudante pode fazer o seu mestrado, o seu pós-doutorado, o seu doutorado, ou também fazer o seu estágio, o seu treinamento de pós-doutorado numa universidade pública onde tenha pesquisa, ou ele pode ir para o exterior também, fazer isso no exterior. Nós temos as agências de apoio à pesquisa, uma delas é o CNPq, a sigla é CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, que é o nome antigo. Hoje se chama Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas manteve a sigla CNPq. Ele pertence ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. Então, o CNPq é o órgão de pesquisa, apoio à pesquisa, que está dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Temos o MEC. E no MEC nós temos uma agência chamada CAPES, que é Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior. A CAPES pertence ao MEC. Então, a CAPES está ligada ao Ministério da Educação, o CNPq ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mas a CAPES também fornece apoio à pesquisa. Ela não é só aperfeiçoar o professor no sentido da didática, no sentido da docência, mas ela também dá bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, bolsas para fazer pós-doutorado, fazer pesquisa para o professor universitário e para estudante, né, poder fazer a sua qualificação acadêmica. Então, nós temos a CNPq, temos a CAPES, que são as instituições federais, nacionais, cada uma ligada a um ministério. Qualquer pessoa pode entrar www.cnpq.gov ou www.capes.gov. É importante o cidadão ver isso, porque o cidadão tem que saber também para onde a sua contribuição está indo. E tudo é claro aí. Aí nós temos os currículos dos professores, os programas. É importante o cidadão também saber que existe essa prestação de contas feita. Ele só não vai buscar se ele não quiser ou não souber. Então, a gente está dizendo que é importante o cidadão ter acesso para até ter um certo, assim, um certo orgulho, não, ter orgulho, né, de saber que se faz bom ensino, boa pesquisa no Brasil. Temos muito a aprender, temos muito a melhorar. O bom da vida acadêmica, da vida de ensino, da vida de pesquisa, é que a gente está sempre aprendendo, a gente nunca deixa de ser estudante. A gente é um eterno estudante, estamos sempre trabalhando para melhorar, mas é um grande esforço. Então, nós temos essas duas entidades, que são chamadas agências de apoio à pesquisa ou agências de fomento, e temos também as chamadas FAPES, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados. Os 26 estados, cada estado tem a sua FAP,
e o Distrito Federal tem a sua FAP, que se chama FAP-DF, né? FAP-DF, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal. Aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos a FAPERJ, em São Paulo tem a FAPESP, em Minas Gerais tem a FAPEMIG, no Espírito Santo tem a FAPES, no Maranhão tem a FAPEMA, no Ceará tem a FUNCAP. Então, todo estado tem a sua Fundação de Amparo à Pesquisa Estadual, que também cumpre o mesmo papel, dá bolsas para mestrado, dá bolsas para doutorado, dá bolsas para pós-doutorado, dá auxílio financeiro a grandes projetos de pesquisa. Então, são as chamadas agências de apoio à pesquisa. Tudo isso com dinheiro público. Por isso que é importante a gente estar aqui prestando contas do que acontece no Brasil. Né? Olha, e digo, nós que trabalhamos no meio acadêmico, cada projeto, cada bolsa é prestada conta, mas, francamente falando, centavo por centavo. A FAPERJ, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem um escritório, quer dizer, dentro dela tem um setor excelente, que é o setor que vai cuidar da prestação de contas de todo e qualquer auxílio que se recebe da FAPERJ. Então, às vezes, a gente fica com dúvida, porque a burocracia é muito grande. E aí a gente vai ter um contador que explica, ó, isso aqui tem que ser feito assim, tem que apresentar recibo de tudo. Se faltar um recibo, a tua prestação de contas não fica fechada, e você, se for fazer um outro pedido de auxílio, você não pode pedir enquanto aquilo não estiver fechado. É um processo muito cuidadoso. Então, a prestação de contas é feita nas agências de pesquisa, seja CNPq, seja CAPES, e seja nas FAPES também. Então, essas são as chamadas agências de apoio ou agências de fomento à pesquisa. Então, é importante saber que o Brasil, ele investia mais do que agora, mas assim, tem uma preocupação de investir em pesquisa. Atualmente, a gente sabe que tem havido um desligamento disso, houve cortes de bolsa, cortes violentos de bolsa, pelos quais se teve que batalhar muito para se restabelecer. Então, vamos ser sinceros, nós estamos falando aqui de cidadão para cidadão, não vamos tentar esconder a realidade. Nós estamos passando por um momento difícil em que a universidade está bastante sob ataque, os centros de pesquisa também. Tudo bem, não tem nada a ver com pandemia. Antes da pandemia, tudo isso já vinha. Claro que a pandemia agrava a situação de todo mundo, mas não vamos usar a pandemia para esconder certas realidades. Então, o Brasil está passando por um momento difícil no que diz respeito ao apoio, amparo, à pesquisa, à educação. Nós estamos passando por um momento difícil. Nós estamos aí num governo com 1 ano e meio, nós temos já, vamos indo agora para o 4º ministro da educação. Isso mostra que nós não nos encontramos muito bem com a educação nesse momento. Diferentemente, né, da época do professor Haddad, em que a gente teve realmente a fundação desses institutos federais que fizeram uma grande diferença. Olha, eu sou testemunha, é importante o cidadão brasileiro saber. Havia cidades no interior que não tinham nem hotel. Elas tinham quase que dormitórios, pousadas dormitório. Com a chegada do Instituto Federal, numa cidade pequena, imagina uma cidade de 15 mil habitantes, receber um campus, né, um polo, que a gente chama um polo de um Instituto Federal. Isso muda a vida da cidade. Você está levando doutores, pessoas estudadas, qualificadas. Isso puxa o ensino daquela cidade para o alto. Tem cidades que passaram a ter bons restaurantes, boas pousadas, criaram-se hotéis para poder atender ao desenvolvimento que o Instituto Federal estava levando para aquela cidade. Então, você estava catalisando, gerando recursos na economia através de um Instituto Federal que foi colocado, ou um polo de um Instituto Federal que foi colocado naquela cidade. Então, os institutos federais foram muito bons, eles empregaram, deram emprego para muitos jovens com mestrado, com doutorado, e formam muitas pessoas. E interessante também ver o seguinte, o perfil do estudante de Instituto Federal é um perfil de estudante de classe popular. Então, o Instituto Federal ele atende muito a essa classe popular, o filho do trabalhador, o trabalhador também, mas o estudante de classe popular, ele tem, olha, eu conheço institutos federais que são mais do que competentes, são emocionantes. Eu já visitei institutos federais no Brasil que a gente fica emocionado de saber, gente, isso existe, eu estou vendo, é realidade, eu não sabia que nós tínhamos coisas tão boas. Vamos falar das coisas boas também que a gente tem, mas que não podem ser destruídas, que não podem estar ameaçadas por falta de compreensão e por falta de uma ideologia de educação. Vamos deixar a ideologia partidária de lado. A nossa ideologia é a educação, a nossa ideologia é educação para todos. Todos têm que ter acesso ao conhecimento, todos têm que ter acesso à ciência, todos têm que ter acesso à educação.
Se quer ou não, é outro discurso, mas não se pode negar o acesso. Depois o cidadão escolhe. Então, isso temos no Brasil. Do ponto de vista dos institutos de pesquisa, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, também vocês podem entrar www.mcti.gov, ver tudo que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações oferece. Nós temos 16 unidades de pesquisa no Brasil, eu trabalho numa delas, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, www.c de centro, B de brasileiro, P de pesquisa, F de física. www.cbpf.br. Entra-se ali, vê os professores, os currículos dos pesquisadores, os estudantes, os cursos de pós-graduação, as palestras, tudo que se faz no Instituto de Pesquisa está claro nos seus sites. Então, nós temos vários institutos de pesquisa no Brasil, com grande mobilidade com o exterior, pessoas daqui indo para o exterior, pessoas do exterior vindo visitar o Brasil. Então, existe uma efervescência no mundo científico brasileiro. Então, só queria colocar, né, assim, um pouco dessa visão, porque às vezes o cidadão desconhece que essas coisas existem, ele pensa, a universidade pública é um cabide de emprego, aí esses caras são servidores públicos. Olha, eu conheço professores universitários, a maioria deles, estudantes universitários, bolsistas de mestrado, de doutorado, que fazem um trabalho excepcional nas comunidades, na sociedade. Levam conhecimento à sociedade, trabalham nesses projetos de extensão. Então, tem muita gente trabalhando, muita gente séria trabalhando. A balbúrdia, assim, no melhor dos sentidos, a balbúrdia é a efervescência de ideias, a efervescência de trabalho, a efervescência de discussões, a pluralidade. É isso que é a balbúrdia. A balbúrdia não é festa de gente nua, correndo pelos campos da universidade, isso tudo é um folclore. A balbúrdia é o conhecimento borbulhante, efervescente, vibrante, que os jovens buscam na nossa universidade e que encontram. Eu sou muito otimista, eu visito as universidades do Brasil, faço questão de viajar muito, já fui desde Roraima até o Rio Grande do Sul, até os confins do extremo norte ao extremo sul do Brasil, extremo leste, extremo oeste. A única universidade federal que eu até hoje não consegui visitar, as duas que eu não consegui visitar, foi Rondônia, a Federal de Rondônia e a Federal do Amapá. As demais eu conheço, já visitei e vejo muita efervescência. O Nordeste tem um parque de universidades federais excelentes, institutos federais excelentes. O Ceará, eu conheço mais os institutos federais do Ceará, espalhados em todo o estado, é fantástico. Os estudantes super idealistas, entusiastas, fazendo pesquisa e buscando conhecimento. É muito importante a gente saber que isso existe e que isso é transparente. Está nos sites, é só entrar em qualquer site, tudo está registrado ali, tudo é prestado conta, tudo. Bom, então, só para ir finalizando, né, nós falamos sobre a formação, quer dizer, a titulação, mestre, doutor, e depois se faz um pós-doutorado, ou faz mais pós-doutorados, e são simplesmente experiências que se acumulam, mas não são mais títulos. Então, professor, doutor é o máximo. Depois falamos do ingresso na carreira, né? Ingresso da carreira de universidade ou ingresso na carreira de pesquisa. Na carreira de pesquisa também nós temos o pesquisador adjunto, o pesquisador associado e depois o pesquisador titular. Só que na carreira de pesquisa, em vez de ser 4 níveis, são 3 níveis. São 3 níveis de adjunto, 3 níveis de associado e 3 níveis de titular. Na universidade pública é 4, 4, 4. 4 níveis de assistente, 4 níveis de adjunto, 4 níveis de associado e titular é um nível só, basta ser titular. Nos centros de pesquisa é titular 1, 2 e 3. Bom, isso é um detalhe, mas é importante que o cidadão saiba também que tudo isso é muito organizado, se passa por avaliação continuamente, a gente é avaliado continuamente pelos cursos que ensina, pelos trabalhos de pesquisa que publica, pelas teses que orienta, pelas palestras que faz, pelos eventos científicos que organiza, pelos visitantes que nós trazemos para visitar as nossas universidades e oferecer cursos extras para os nossos estudantes. Então, tem todo um mundo muito, muito ativo e que é importante o cidadão saber, porque se for olhar só a mídia muitas vezes desmerece. Eu estou vendo a mídia agora um pouco mais alinhada com as universidades por causa da pandemia e porque, na hora de buscar informações científicas para os seus próprios programas, ela vai nas universidades. A gente viu agora, vou citar um exemplo explícito da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, né, o reitor de lá, eu acho que se chama Pedro Halal,
uma pessoa, eu não conheço pessoalmente, né, mas assim, pelo que eu vi das entrevistas, a sua colocação, uma pessoa adorável, um exemplo de reitor, fazendo um trabalho de pesquisa que teve ressonância no Brasil todo, agora na questão da pandemia, da testagem, das estatísticas que a Universidade Federal de Pelotas levantou. Então, a gente está vendo, vamos dizer, eu sei que as pessoas não vão gostar disso, mas é como se os professores universitários e os pesquisadores virando celebridades na televisão, porque eles estão à frente nesse combate, né, e na compreensão do que é esse novo coronavírus. Então, é aí na universidade que a gente está buscando o socorro. É na balbúrdia. É na balbúrdia que a gente está esperando, da balbúrdia que vai sair a vacina, é da balbúrdia que está saindo todo tipo de informação que está diminuindo o que pode o número a mortalidade com a pandemia. Então, eu queria colocar isso, eu já estou terminando. Fica aqui meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu sou do CBPF, meu sobrenome, que vai estar escrito em algum canto aqui dessa apresentação, Relaiel, HELAYEL, @CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Difíceis, @cbpf.br. Estou às ordens para esclarecer isso, porque eu fazia muita questão. Quando eu via confusão na televisão, eu falei, não, o cidadão tem que saber o que é o mundo universitário, o que é o mundo da pesquisa, o que é o mundo do ensino, o que é o mundo do conhecimento e o quanto está se fazendo no Brasil. Eu acredito que, tem mais detalhes que eu poderia ter falado, mas aí são mais detalhes que, num primeiro momento, não fazem tanta diferença. Eu queria colocar mais, sobretudo, colocar mais claramente essa questão da qualificação acadêmica, do que é um especialista, do que é um mestre, do que é um doutor e do que é um pós-doutorado. Não estou falando do pós-doutor, estou falando do pós-doutorado. E do que é a carreira de professor universitário, do que é a carreira de pesquisa, do número imenso que nós temos de universidades federais e suas ramificações, do número imenso que nós temos de institutos federais e suas universidades, né? São 660 unidades vinculadas aos 38 institutos federais que nós temos no Brasil, os Cefet, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e centros de pesquisa, como o CBPF, como o LNCC, como a Fiocruz e outros institutos que nós temos no Brasil, o INPE, né, que faz a questão além de controlar toda a questão atmosférica, faz o controle também das queimadas, meio ambiente, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, ITA e outros institutos. Nós temos muitos institutos de pesquisa Brasil afora, e um mundo de pessoas fazendo, estudantes jovens e entusiastas fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, e no momento, infelizmente, sem muitas perspectivas. É preciso que a sociedade também se conscientize da importância de se gerar boas universidades, de se ter concursos, renovar os quadros universitários, e está tudo no momento muito fechado, a falta de perspectivas é grande, nós já começamos a ter de novo no Brasil uma coisa que não tinha há muito tempo, que é a evasão do conhecimento, a evasão dos especialistas, né, das pessoas que se qualificam no Brasil. Quer dizer, o Brasil faz um investimento enorme. Você pegar um estudante que fez universidade pública, de graça, ganhou bolsa de iniciação científica, fez mestrado com bolsa, fez doutorado com bolsa, fez pós-doutorado com bolsa, o investimento dessa pessoa chega a ser na faixa de R$400 mil, 450 mil reais, vamos dizer, para fazer esse kit doutor, desde a graduação até o doutorado. E aí, quando essa pessoa está pronta para servir com o conhecimento dela ao Brasil, as perspectivas não existem, ela tem que sair. Então, nós estamos o quê? Preparando especialistas, preparando experts para ir servir a outro país. Né? Faz parte da globalização? Faz, mas isso não é globalização. Isso aí é fuga de conhecimentistas, é fuga de conhecimento. Então, nós estamos trabalhando na Rádio do Professor Global, no Professor Global, no sentido de tentar trazer a ciência para a população. O nosso projeto, assim, a gente pode dizer, é um projeto sem arrogância, humildemente, é um projeto de educação popular. Mostrar para o povo brasileiro, para o cidadão que paga os seus impostos, que trabalha noite e dia, que há uma prestação de contas, sim, daquilo que é educação e daquilo que é ciência. Basta entrar nos sites. Entra no site do CNPq, entra no site da CAPES, entra no site das universidades e vocês vão ver, e o cidadão vai ver o que está realmente acontecendo e poderia estar muito melhor se nós não estivéssemos passando por momentos difíceis como esses,
independentemente da pandemia, não estou falando de pandemia, estou falando de uma ruptura de um projeto de educação, de um projeto de ciência, de um projeto de qualificação de jovens brasileiros. Termino aqui, foi um pouco mais longo do que eu esperava, mas eu espero ter esclarecido algumas questões. Se não esclareci, já dei meu e-mail, estou às ordens, à disposição de quem quiser me escrever para trocar ideias e prestar contas. Eu sou servidor público, eu ganho do Estado, eu não gasto R$ 1 para fazer a minha pesquisa. Trabalho num centro de pesquisa que me dá todas as condições de trabalhar bem. Então, eu tenho que prestar contas, sim, e tenho que fazer algo que não seja só o meu trabalho, de ficar lá no CBPF fazendo a minha pesquisa. Eu tenho que vir a público, tenho que estar na sociedade. Nós temos projetos de pré-vestibular sociais, para trazer gente para a universidade, já fazemos isso há cerca de 26 anos, então nós não estamos assim encastelados lá no CBPF, ortogonais à realidade e à desigualdade no Brasil, não. Lutar pela ciência é lutar para reduzir a desigualdade. Cada um faz o que pode. Dentro da ciência, nós não somos assistentes sociais, mas nós estamos reduzindo a desigualdade quando nós motivamos jovens, trazemos jovens para as universidades, quando nós mostramos que eles podem fazer pesquisa, que eles são integrados à pesquisa, isso tudo é reduzir a desigualdade pelo conhecimento. Cada um faz aquilo que é a sua competência. Então, o CBPF faz as suas universidades, os institutos federais, está todo mundo trabalhando. Isso existe. E o cidadão muitas vezes não sabe, porque a própria imprensa não divulga. Às vezes a imprensa trabalha para desqualificar o servidor público da universidade, o servidor público da ciência e da tecnologia, o servidor público da educação, o professor de ensino médio, o professor de ensino fundamental. Então, finalizando, uma boa noite a todos, obrigado aí pela paciência e considerem-me sempre um seu servidor para tirar as dúvidas que estiverem ao meu alcance através do meu e-mail no CBPF. Boa noite, obrigado, e queria agradecer aos colegas, ao Ageu e ao Samuel, aí da Rádio Professor Global, pelo suporte que dão para a gente poder fazer esses programas, de tentar fazer essa comunicação direta de ciência, educação, tecnologia, conhecimento e sociedade. Boa noite, obrigado. Vou estar encerrando aqui. Live Studio.